Graça e paz, amados. Aqui estamos para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. E eu convido você para abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5. E nós vamos ler os versos 7 e 8, que assim nos diz: Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebramos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Eu convido você também para abrir sua Bíblia e nos acompanhar no capítulo 12 do livro de Êxodo. Fique com a sua Bíblia aberta e nos acompanhe. Meus amados irmãos, nós estamos hoje, o mundo cristão está comemorando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, certo segmento do cristianismo está comemorando a Páscoa. Ou seja, enquanto nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, este segmento está celebrando a Páscoa. O que é a Páscoa? Essa palavra, ela é hebraica, que significa passagem. No capítulo 12 do verso 23 e o verso 23, nos fala assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta e umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, a Páscoa significa passagem. E ela foi uma festa instituída por Deus, ainda no Egito, para celebrar o acontecimento que culminaria na redenção do povo de Deus do cativeiro no Egito por 400 anos. Então o Senhor ordenou que celebrassem essa festa. Diz o capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, verso 14, este dia vos será por memorial, e celebrá-los-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O verso 42 ainda nos diz: esta é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devemos ser guardado por todos os filhos de Israel, através das suas gerações. Essa festa, a Páscoa, ela é uma festa exclusivamente, estritamente dos judeus. Verso 43 nos diz assim: nenhum estrangeiro comerá dela. Então, Páscoa era uma festa que celebrava a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio e era exclusivamente, estritamente para os judeus. Só os judeus deveriam participar da mesma. Nesta festa, um cordeiro era imolado, sacrificado. Cada família deveria oferecer o seu cordeiro.
Diz o verso 21. Ide e tomai-vos cordeiro segundo a vossa família e imolai a Páscoa. Esse cordeiro que seria imolado, ele deveria ser assado por inteiro. E como acompanhamento desse cordeiro assado, era também comido os pães ázimos com ervas amargas. Pães ázimos eram os pães sem fermento. Então isso teria um significado. Quando os judeus celebravam a Páscoa, eles deveriam celebrar e se lembrar da sua expiação, da sua redenção do cativeiro egípcio. E essas ervas amargas simbolizava ou representava o sofrimento e a amargura do cativeiro. E os pães sem fermento significava a pureza, ou seja, a pureza e a vida de santidade que o povo de Deus deveria viver. Nós vamos ver isso claramente no Novo Testamento, quando o fermento simboliza a impureza, o pecado, os falsos ensinos, a corrupção. Uma pergunta nós fazemos: é correto o cristão celebrar a Páscoa? Ao meu ver, não. Porque a festa da Páscoa, como nós já dizemos, a palavra de Deus nos mostra, era estritamente para os judeus. Então, nós, os cristãos, celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Então, aquela festa, ela apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Aquele cordeiro imolado representava a Jesus Cristo. Então, tudo isso que aconteceu na festa da Páscoa dos judeus apontava para um futuro. Ela não era o real, ela era a sombra do que viria a acontecer na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele cordeiro que era sacrificado na Páscoa apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Aquele cordeiro, segundo a palavra de Deus, a exigência divina, ele deveria ser sem defeito. Êxodo 12, 5. E nós vemos exatamente o que o apóstolo João, nos fala na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue, o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ou sem mancha, o sangue de Cristo. Então, Jesus foi o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem defeito, que foi imolado. E é interessante nós observarmos que na instrução da Páscoa, aquele cordeiro que era sacrificado não deveria ter os seus ossos quebrados.
E no Evangelho de João, no capítulo 19, nos versos 32 e 33, nós vemos os soldados, para antecipar a morte dos que estavam ali crucificados, quebrou os ossos dos dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. Mas quando chegaram e viram que Jesus já estava morto, eles não quebraram os seus ossos. E o evangelista João diz, no capítulo 19, verso 36, o seguinte: e aconteceu que para que se cumprissem as Escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, o Cordeiro imolado e sem pecado, Jesus Cristo, foi morto e os seus ossos foram mantidos, porque assim a palavra de Deus já apontara no Salmo 34, verso 20. Ele lhe preserva todos os ossos, sem se quebrar um deles. A morte do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ela nos assegura a nossa libertação do pecado e da morte. Assim como a Páscoa dos judeus celebravam a libertação do cativeiro egípcio e a proteção contra o anjo da morte, também a morte do Senhor Jesus Cristo nos traz libertação do cativeiro, do pecado e também da morte eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus em Romanos 6, 23. Jesus, como o Cordeiro de Deus imolado, ele morreu, mas não permaneceu no sepulcro, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E ressuscitando, ele venceu a morte. E isto nos assegura também a nossa vitória sobre a morte. Jesus disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a vitória de Jesus Cristo sobre a morte é também a nossa vitória. E Paulo deixou isto muito claro quando ele escreveu na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 em diante. Olha o que Paulo nos diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Então, naquela igreja, parece que me estava vendo alguma dúvida, alguma incerteza quanto aos nossos irmãos que haviam morrido. Então, eles estavam tristes. Eles estavam se comparando àqueles que não têm esperança. Então, Paulo vai, através desta carta, e nos orienta o que acontecerá com os que já morreram em Cristo e com aqueles que o esperam na sua vinda. Continua então a palavra de Deus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, aos que morrem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, ou seja, os que já morreram.
porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu amado irmão, Jesus é a nossa Páscoa. Nós celebramos a sua ressurreição, porque ela nos traz esperança sobre a morte. E a minha pergunta é esta: onde está a sua esperança quanto à eternidade? Nós, os que cremos em Jesus Cristo, nós temos a nossa esperança firmada, não em uma religião, não em uma tradição que passou de pai para filho, não na prática de boas obras. A nossa esperança está num Cristo ressurreto, num Cristo que morreu, mas vivo está. Porque Ele vive, podemos sim crer e ter esperança no amanhã. Então, aqueles que professam sua fé em Jesus Cristo têm a garantia do seu encontro com o Senhor, e assim estaremos para sempre na sua presença. Se você tem essa esperança no Cristo ressurreto, nesse momento você deve louvar e adorar a Deus com gratidão no coração. E aqueles que não têm esperança nenhuma quanto à sua eternidade, você ainda tem essa oportunidade hoje de abrir o seu coração e professar que só Jesus Cristo salva e firmar a sua fé e a sua esperança no Cristo vivo. Que Deus o abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque temos a oportunidade de celebrar a tua ressurreição, porque através da tua morte, a nossa vitória sobre a morte está assegurada e garantida. E não somente isso, mas a nossa esperança de um dia estarmos contigo na glória. Enquanto nós estamos celebrando, Senhor, a tua ressurreição, e estamos regozijados nessa esperança, há centenas e milhares de pessoas que não têm essa esperança. E a nossa oração é para que o teu amor e a tua graça os alcance através da tua palavra, para que, na oportunidade de ouvir a tua palavra, eles possam também se render a ti, e que o Senhor possa lhe assegurar a sua eternidade através de Cristo Jesus. É no nome santo daquele que morreu e ressuscitou e vivo está no céu e no nosso coração é que nós louvamos e agradecemos. Amém. Que Deus o abençoe e que você possa estar ligado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e também você possa estar buscando nele a fé e a esperança que te dará uma nova vida. Amém.